Horas, bom dia, mais uma edição do Jornal Gente no Ar, aqui pela Rádio Bandeirantes, hein? Hoje, sexta, 13 de janeiro de 2023. O noticiário político, minha gente, não nos deixa sem assunto aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. De tédio, jamais vamos morrer. Ontem, durante a execução dos mandados de busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, um documento foi encontrado dentro do armário. Assim, eu li essa notícia na hora e li de novo. Aí eu falei, mas não é possível que isso tenha sido deixado dentro de um armário. Mas é o que diz a Polícia Federal, que depois divulgou o que constava nesse documento. Esse documento era a minuta de um decreto que dava à Presidência da República a possibilidade de decretar uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Justiça, ex-ministro Anderson Torres, que havia prometido voltar ao Brasil quando teve a sua prisão decretada, mas até agora não desembarcou por aqui, correu no Twitter. Primeiro o advogado dele falou, tem que ver quem que escreveu isso, o que é isso, falou um nada. E aí ele publicou o seguinte: no cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça de São Paulo. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira, tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. Ou seja, Anderson Torres reconheceu que sim, esse documento estava lá, dentro do armário da casa dele. Quando eu li primeiro o Twitter, fiquei com a impressão de que seria talvez algo rabiscado ali. Falei, mas o que é essa tal minuta? A minuta do decreto era um decreto completinho, com vários artigos, inciso, subinciso, parágrafo. Até imprimi aqui, ele tem 6 páginas. Dizia o seguinte, que fica decretado o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022, no que pertine à sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e à paz social. Resumindo o que diz o artigo 1º, vamos mudar o resultado da eleição. A partir daí, segue o decreto decretando quebra do sigilo de correspondência dos ministros, de correspondência e telefônica dos ministros do TSE, restrição a acesso às dependências do TSE, prisão por crime contra o Estado durante a vigência do estado de defesa, comunicação acompanhada de declaração, enfim, existe aqui uma minuta completa e se cria nessa minuta uma comissão de regularidade eleitoral. Então, o que está escrito aqui é o seguinte: alguém, ou o próprio ministro, ou alguém que fez isso aqui para ele, de alguma forma elaborou juridicamente, com começo, meio e fim, e aí assim, na última página dessa minuta, existia ali o espaço para assinatura. Brasília, sem data, de 2022, do 101º ano da independência, 134º ano da República, Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui não foi para frente, evidentemente, e, colocado dessa forma, não significa muita coisa do ponto de vista de resultado prático, já que isso não aconteceu. Agora, quando a gente vai olhando o histórico dos fatos recentes, é mais um elemento que agrava a situação jurídica
do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres e que, de alguma forma, também deve ter levado mais preocupações à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos processos aos quais ele responde justamente na Justiça Eleitoral, um deles ligado ao fato de ter convocado uma reunião com representantes de outros países, embaixadores no Brasil, para reclamar do sistema eleitoral brasileiro, sem ter apresentado nenhum tipo de prova nesse sentido. Anderson Torres foi ministro da Justiça no período final do governo Bolsonaro e logo na sequência, terminada a gestão Bolsonaro, foi escolhido como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no segundo mandato de Ibanez Rocha, agora governador afastado. Anderson Torres assumiu o cargo, trocou a chefia toda da Polícia Militar e da Segurança do Distrito Federal, assinou e foi embora para os Estados Unidos. Para onde? Para a Flórida, onde também está o presidente Jair Bolsonaro. Bem, Anderson Torres teve primeiro a sua demissão assinada por Ibanez Rocha, que viu que a coisa não ia dar certo. Falei, deixa eu me livrar logo disso aqui, porque vai sobrar para mim. Sobrou também. Ele foi afastado por uma decisão primeiro do ministro Alexandre de Moraes e depois, na sequência, endossada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Anderson Torres é esse que prometeu voltar ao Brasil assim que teve a sua prisão decretada no começo da semana. Um voo Flórida-Brasília demora o quê? 10 horas? Já teria dado tempo. Há a expectativa de que ele chegue hoje ou amanhã. E é claro que a Rádio Bandeirantes acompanha. Marco Antônio Sabino trazendo agora o lado do governo